Olá, pessoal, tudo bom? Professor Geraldo Góes de volta ao nosso mapa da aprovação do IESG, nosso Instituto de Estudo em Economia, Sustentabilidade, Gestão e Analíticas. O IESG ajudando você a conquistar seus objetivos. Pessoal, vamos lá então. O nosso mapa da aprovação de hoje de finanças é um conceito importante, que é valor em risco, value at risk. O que vem a ser isso, pessoal? É importante você saber uma coisa muito simples. O VaR nada mais é do que um método para avaliar o risco em operações financeiras. Dado um certo montante, o VaR representa a pior perda, a perda máxima. Pessoal, isso cai muito em prova, a definição de VaR. Então, o VaR nada mais é do que a perda máxima. E esperada, essa perda máxima, esperada para um certo horizonte de tempo e associada ao intervalo de confiança. Então, toda vez que uma questão de VaR, pessoal, você tem que ficar atento nessas três coisas. Primeiro, qual o montante que está aplicado? Qual o montante que está aplicado? Porque o VaR é um percentual desse montante. Essa perda máxima é calculada como um percentual desse montante aplicado. O horizonte de tempo, o prazo, e também um certo nível de confiança. Ok? Então, o VaR é isso. É uma perda máxima em relação ao montante aplicado durante certo período de tempo e a um certo nível de confiança. Veja, a ideia é muito simples. Esse nível de confiança, por exemplo, vamos pegar uma distribuição de probabilidade de distribuição normal, que tem por um nível de significância de 5%, ou de confiança de 95%. O VaR, então, exatamente é um valor aqui, tá vendo, pessoal? Você tem uma probabilidade de que as suas perdas fiquem abaixo, né, perda, porque que é isso? Isso aqui é uma probabilidade da variação do valor, a variação do montante, né, durante um período de tempo L, período T, ser menor ou igual exatamente ao VaR. Então, entenda, se você calculou um VaR e esse VaR foi de 20 milhões durante 10 dias, por exemplo, então o VaR de 20 milhões, calculado um VaR de 20 milhões durante 10 dias, com um nível de significância de 5%. Olha que interessante. Significa dizer que em 95% das vezes as suas perdas vão ficar abaixo desses 20 milhões, entendeu? Apenas em 5%, quer dizer, de cada 100, apenas 5 vezes, essas perdas podem ultrapassar esses 20 milhões. Essa que é a ideia do VaR, gente. Só isso, mais nada. Tá? Muito importante a fórmula do VaR. A fórmula do VaR, você vai precisar das seguintes variáveis. M0, como eu falei com vocês, 3 variáveis importantes. M0, que é o montante investido na carteira. Precisa o tempo, né? O prazo, T. E aqui aparece a raiz de T, tá, pessoal? E precisa também um nível de confiança, esse Z-alfa aqui. Esse Z-alfa é uma constante extraída a partir do número de desvio padrões para um certo nível de confiança definido. Por exemplo, para um nível de confiança de 95%, o que vale uma significância de 5%, esse Z é aproximadamente 2. E esse delta que aparece aqui é a volatilidade, o desvio padrão do retorno do ativo. Uma coisa muito importante, tá, gente, é que essa volatilidade, esse prazo, tem que estar na minha periodicidade. Então, entenda, se essa volatilidade é uma volatilidade diária, esse prazo T tem que estar, esse raiz de T, esse tempo tem que estar em dias. Se a volatilidade é diária e a questão te para em meses, eu tenho que passar meses para dias. Tá claro? Multiplicar por 30. Né? Se a volatilidade for mensal, por exemplo, né, e o prazo está, por exemplo, em dias, eu tenho que passar dias para meses. Como? Dividindo por 30. Tá claro? Então, nunca se esqueça que a volatilidade e o prazo tem que estar na mesma periodicidade. Qual é a dica? Mantenha a periodicidade da volatilidade e altera o prazo, para ajustar a periodicidade do prazo, dado na questão, com a periodicidade da volatilidade, ok? E outra coisa muito importante, essa volatilidade, gente, quando necessária, deve ser ajustada pelo beta da carteira, pela duration, etc. Tá claro? Então, basicamente, essa é a fórmula do VaR. Muito simples, gente. É o montante, vezes a abscissa, vezes a volatilidade, vezes raiz de T. Por exemplo, outra coisa interessante, né, é que tem várias técnicas para calcular o VaR. Existe o chamado VaR paramétrico e o VaR não paramétrico. O que é o VaR paramétrico? Baseia-se no conhecimento prévio de uma distribuição estatística, por exemplo, a curva normal, para fazer o cálculo dessas perdas financeiras com base em hipóteses de comportamento da distribuição de probabilidade dos retornos dos ativos, ok? Agora, tem o chamado VaR não paramétrico. O VaR não paramétrico não faz nenhuma hipótese alguma sobre a distribuição de probabilidade dos retornos dos ativos. Por exemplo, exemplo dessas técnicas, simulação histórica, simulação de Monte Carlo, e aí você pode ver, inclusive, teste de estresse. Então, nessas técnicas são utilizados os próprios retornos históricos
para se obter informação sobre essas perdas financeiras, ok? Olha um exemplo, tá, pessoal? O VAR de uma carteira de renda fixa é uma medida que, dentro de suas limitações, dado um nível, determinado nível de significância estatística, mede em um determinado período, resposta, a rentabilidade máxima, a rentabilidade mínima, o resultado médio, a perda máxima, a perda mínima. Resposta, letra D, é a perda máxima. O VAR é exatamente isso, tá, gente? É a perda máxima calculado para um certo montante aplicado durante um certo período de tempo a um dado nível de confiança, uma certa probabilidade. Outro exemplo aqui interessante é essa questão também do Banco Central. Um fundo de ações possui uma carteira bem diversificada, a ponto de não apresentar qualquer risco diversificado. O beta da carteira é igual a 1,15. E estima-se que o índice de mercado, em relação ao qual foi calculado esse beta, tem uma volatilidade igual a 18% ao mês. Sabendo-se que o risco de valor de mercado da carteira é igual a 200 milhões, e que o administrador da carteira utiliza como limite 12 mil padrões, então o valor estimado em risco VAR dessa carteira, considerando o horizonte de 10 dias, é igual a... Pessoal, vamos lá. Quem é o VAR? M0, montante, vezes a abscissa normal, vezes a volatilidade delta, né? Vezes a raiz de T. No nosso exemplo aqui, esse M0 é o nosso montante 200, tá claro? Esse 200 aqui é o montante, né? A abscissa normal foi dado, ó, né? Aqui, ó. E que o administrador da carteira utiliza como limite de 12 mil padrões. Então, esse Z aqui vale 2, esse Z vale 2, tá claro? A volatilidade, gente, é a volatilidade de 18% ao mês. Então, esse delta aqui é 0,18, ok? E o horizonte, o prazo é 10 dias. Então, na fórmula raiz de T, só que tem um detalhe importante. A volatilidade está também ao mês, mas o prazo está em dias. Então, não mexe, fique esperto, não mexe com a volatilidade, com a periodicidade da volatilidade, deixa 0,18. Mas esses 10 dias aqui eu passo para mês. Como? Pegando 10, né, dividindo por 30. 10 dividido por 30 vai dar 1/3. Então, raiz de 1/3. Agora, olha que interessante. Foi dado o beta. Pessoal, essa volatilidade aqui, ela é ajustada, por exemplo, pelo beta, pela duration. No caso, é o beta. Então, quem vai ser, na verdade? É o valor de mercado, entendeu? Vai ser o beta vezes a volatilidade. Então, a resposta é M0, o montante, 200. A abscissa, 2. O beta, 1,15. A volatilidade, 0,18. Raiz de T, o prazo, 10 dias em meses, dá 10 sobre 30, dá 1/3. Raiz de 1/3. Faz a continha, 47,8, resposta letra E. Ok, pessoal? Pessoal, então o IESG está aqui o nosso contato do IESG. Nós estamos sempre à disposição para ajudá-lo, né, a tirar suas dúvidas, ajudá-lo nos seus objetivos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.